Na tela, então, agora o caminho do Atlético. Vamos lá com o caminho do Atlético, porque ele vai ter menos dias de folga, né? Aqueles 15 dias que eles deveriam ter, eu acho que não vão acontecer, porque já definiram hoje os jogos da Sul-Americana, né? Sim, da Sul-Americana, né? Sim. A gente até colocou aqui a previsão, mas agora já está definido. Olha só, Dimar, o Atlético vai ter uma sequência pesadíssima. Então, assim, descansa bastante, treina, porque depois não vai ter desculpa. Depois eu não, tá, gente? É o Atlético. Ele tá jogo falando atrás olhando de pra jogo. mim, mas não sou eu, é o Atlético. O Atlético encerra aí essa primeira participação no dia 12 de junho contra o Internacional, aí sim a pausa pro Mundial. Depois do Mundial de Clubes, o Atlético tem, pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia, 12, 13 ou 14 de julho. Fora de casa. Esse jogo contra o Bucaramanga, dos playoffs da Sul-Americana, já está confirmado para dia 17 de julho, uma quinta-feira, às 9h30 da noite. Depois tem o Palmeiras, fora de casa. Olha só, a sequência é pesada. 19, 20 ou 21 de julho pelo Campeonato Brasileiro. Aqui já são 3 fora de casa, voltando do Mundial, é isso mesmo, isso. né? Aí o Palmeiras já é dia 21, viu? Provavelmente, ou dia 20, né? Verdade. Por isso dia 20 é um domingo, 21 uma segunda-feira. 19 descartado, né? Porque o Atlético tem um jogo no dia 17. Bucaramanga. Aí o Atlético faz o jogo da volta contra o Bucaramanga pela Sul-Americana. Esse jogo também já está confirmado para 24 de julho, também uma quinta-feira, 9h30 da noite, na Arena MRV. Aí inicia a maratona contra o Flamengo, primeiro pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo é pelo Brasileiro. No Maracanã, 26, 27 ou 28 de julho. Aí o Atlético vai ficar no Rio de Janeiro mesmo, porque já na sequência tem de novo Flamengo, Copa do Brasil, aí sim o primeiro jogo das oitavas, a data base 30 de julho. Antes do jogo contra o Flamengo pela volta, tem rodada do Brasileiro contra o Bragantino, Galo, em casa na Arena MRV, 2, 3 ou 4 de agosto. E aí sim, o segundo jogo das oitavas contra o Flamengo na Arena, a data base 6 de agosto. Detalhe que pelo Campeonato Brasileiro o Atlético tem 3 jogos seguidos fora de casa. Bahia, Palmeiras e Flamengo. Porque teria rodada contra o Sport e Fortaleza, mas esses jogos terão que ser adiados, porque vai coincidir com as datas da Sul-Americana, do playoff. Aí já vai encher a tabela de asterisco. Vai ter um monte, vai ter um monte. Então eu tava vendo, olha só. Que sequência, hein, gente? Cerca de menos de um mês, 24 dias, o Atlético terá 8 jogos. Então é uma média aí de mais ou menos um jogo a cada 3 dias. Que bom, né, gente? Então tem que descansar mesmo, né, Lélio? Mas tá difícil aqui o negócio, hein? Tá. Mas é por isso que a gente cobra elenco, não é só um time titular. O elenco é que é fundamental. Ou você investe, ou você faz um trabalho decente nas categorias de base. Tem muita gente falando, mas o Sub-17, mas o Cuca já enxergou no Sub-17 alguém que possa, neste momento, servir ao profissional? Não. E o Atlético, então é difícil, então vai ter que investir, é isso aí, não tem como pensar diferente. 3, 4 até 5 jogadores na janela de transferência, é isso que o Atlético vai precisar. Agora, resta saber, né, se a nota 3, se a nota 4, se a nota 8, vamos saber, né? E aí o Atlético, a diretoria, Paulo Brax e todo mundo, SAF, olhando o que o Atlético vai ter aí, né, logo nessa... As contratações vão passar por aí. Porque o que o Atlético quer? O Atlético quer encarar o Flamengo na Copa do Brasil e passar? Quer encarar o Bucaramanga? O Bucaramanga deve passar, mas tem logística e tal. Quer tentar alguma coisa no Brasileiro, uma coisa que preste, né, no Brasileiro, lá em cima, ou quer ficar em 18º, 9º, 11º e tal. Aí as contratações estão aí. Se investir nota 2, 3... beleza, larga tudo pra lá e aí tá tudo certo. Aí a expectativa do torcedor também tem que cair. Não adianta o torcedor achar que vai encarar, que vai arrebentar, que vai passar. Não vai. Pode acontecer porque é futebol, mas o normal é não acontecer. Agora, se as contratações foram mais altas, aí aumenta a expectativa, né? E não adianta reclamar também, né, do calendário, porque no caso aqui do Bucaramanga é uma culpa do Atlético. É verdade. Podia ter duas datas aí. Poderia ter evitado essas duas datas aí. O Atlético num grupo, vamos lembrar, né? Também, né? Que não é um grupo baba, fácil, etc. Mas era um grupo bem acessível. Principalmente o Atlético jogando contra o Cienciano aqui, tinha que ter ganhado aquele jogo, né? Atlético, acho que você foi bonzinho nessa, Seabra. Não, mas é porque pra mim competição sul-americana, a gente nunca vai ter essa baba do quiabo, assim, porque tem logística, é complicado. Agora, o Atlético fez jogos que, pelo amor de Deus, né? Aquele jogo contra o Iquique foi uma brincadeira que o Atlético fez ali.
Esse jogo contra o Cienciano aqui na Arena é outra coisa também. Até o próprio Caracas também. Então, assim, se levasse um pouco mais a sério, poderia ter evitado essas 2 datas aí. Agora aguenta, né? Lembrando que o Brax falou aqui, né, que o Atlético é a equipe que já tem reforço, que vai colocar reforço em campo ainda. É esse aqui, tá? No Atlético Internacional, Dudu, então... tá programada a estreia dele para esse jogo, né? Não sei se como titular, se vai entrar no contexto, que é dia 12 de junho, dia dos namorados, né? E, enfim, é na Arena MRV, então o pessoal pode se planejar aí já com a estreia do Dudu aqui. Os outros, né, se acontecerem mesmo essas contratações, aí a partir desse jogo com o Bahia aqui pelo Campeonato Brasileiro. Se a gente for na linha do que disse o Paulo Brax, com contratações que não vão onerar nem a folha e nem a dívida que o Atlético tem, que foi o que ele disse. Por isso que essa história que o Lélio fala 2, 3, 4, é isso. Que são, né, reforços que não vão... enfim, né, 10, 9, 8, 7, né, reforço mais de ponta. Mas, vale a gente sempre lembrar que em outras circunstâncias, até no início dessa temporada mesmo, o Atlético falou que os investimentos seriam moderados e não sei o que, acabou contratando pra caramba, né? Então, Dimar, oi. Hoje a gente tava até no Barba vendo algumas contratações que o Paulo Brax fez pro Vasco. Se ele der 2 tiros certeiros aí, porque quem contratou o Léo Jardim pro Vasco foi ele. E o Verrete também, pô, isso aí já vai ser maravilhoso. Imagina você trazer um centroavante estilo Verrete, né? Que ninguém conhece e o cara é bom. Aí, no caso, o Léo Jardim não precisa ser goleiro, que goleiro o Galo tem. Aí você traz um volante que ninguém conhece e o cara é muito bom. Já vai valer a pena, porque só para lembrar que hoje um jogador qualquer ganha mais de 200, 300 mil reais. A realidade é essa. Verrete estava quase que anunciado no América, hein, Léo? Verdade. Ele vinha pro América. É verdade. Bem lembrado, bem lembrado. O Edivaldo, inclusive, chegou até a anunciar abraço do Nivaldinho. Mas o América foi bem em ter levado também o Mastriani, né? Foi. O América pegou Benítez na época, Mastriani, Martínez, o próprio Verrete estava na pauta, estava praticamente fechado, o Vasco foi lá e atravessou. Tava bem aí de olho no futebol sul-americano, América. Acho que vai ser um momento que o Brax vai ser muito exigido na sua criatividade, né? Porque o orçamento é curto. Ele falou, né? Vamos usar a criatividade. Uma coisa é quando o diretor aqui, né? tem dinheiro à vontade para gastar. Sim. Hoje, gastar no Flamengo, no Palmeiras, por mais que também tenha um limite, é mais fácil do que contratar aqui no Atlético, né? Aliás, o grande trabalho aparece nessa hora. Exatamente. Né? Quando você não tem nem muitas alternativas e nem dinheiro para gastar aí a rodo, é quando você exerce mesmo a sua função, né, que é buscar no mercado. E para isso que isso aconteça, você tem que conhecer muito bem o mercado, tem que ter um suporte muito grande para poder fazer isso de forma certeira, como o Lélio falou que aconteceu na equipe do Vasco, com os jogadores que estão ajudando o Vasco até hoje, né? Inclusive estão falando do Léo Jardim, acho que no São Paulo, né? Parece que no São Paulo que eles estão falando. O Léo Jardim é o goleiro, tá, gente? Porque agora a gente daqui a pouco vamos falar do treinador. Como diz nosso companheiro Galvão Bueno, vamos chamar ele de Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, para não misturar com o Léo Jardim, que é o goleiro. Na verdade, era ele que estava misturando, não sou eu. Se for na linha do Galvão Bueno, nossa senhora, aí nós vamos. Mas eu tô dizendo que ele falou isso para ele mesmo. Um arroz tropeiro, entendeu? Galo duro. Exatamente. Galo duro. Ele falou isso para ele mesmo, então eu estou repetindo a fala, tá, gente? Léo Jardim é o goleiro do Vasco e Leonardo Jardim o técnico do Cruzeiro. Entendeu, Tá filho? Ok? Entendi, compreendido. Então tá ótimo.